Minha mãe era professora de português, meu pai é músico, então da mistura da música com a poesia, acho que nasceu eu, acho que é a melhor definição. A gente que é poeta, a gente vai viver no mundo, vai viver na vida, e você olha para as coisas e as coisas começam a virar poesia dentro da sua cabeça. Porque assim, eu tinha coisas a falar, tinha os meus textos aqui no meu quarto, mas eu não tinha onde falar, sabe? Tinha essa dificuldade da gente criar esses espaços onde mulheres podem falar. Comecei a perceber que as pessoas começaram a me encaixar muito numa caixa feminista, né, militante, o que sou, que a gente não perca essa perspectiva de fazer essa conexão. A universidade pública e de qualidade é também para o aluno da escola pública. Eu brinco que a poesia que manda. Às vezes eu falo assim, eu vou descansar. Um dia de descanso, aí eu sento assim, aí vem a poesia, não vai nada, querida, vamos embora. Aí eu obedeço essa grande entidade que vive comigo, que é a poesia, sabe? Então eu paro e penso, eu sinto o clima, sei quando o ar tá raro e tenso. Subi colinas e sei pulsar no ar efeito. Traguei o amor e sei o quanto é raro o efeito. Humanidade não sabe amar, só errar o feito. Sangrei, chorei, pari, pois não pude tirar o feto. Fugi, lutei, corri, pois não pude manter afeto. Quem me machuca todo dia apaga bem os rastros. A noite fria, boemia, esconde bem os ratos. Eu sempre me entendi como um corpo que faz poemas, sabe? Quando eu fui conhecendo as palavras, o que me encantava eram as rimas. E aí, na escola, na 7ª série, assim, eu conheço o movimento hip hop, através de uma aula de português, e falo, caramba, o que eu faço é muito próximo do rap, né? Aí eu lembro de voltar para casa e cantar as poesias que eu escrevi, assim. Minha mãe era professora de português, meu pai é músico, então da mistura da música com a poesia, acho que nasceu eu, acho que é a melhor definição, né? E acho que Juiz de Fora é não só o meu berço, né? Não só a minha cidade onde eu nasci, mas Juiz de Fora também é o território onde eu traço a minha jornada, onde eu tracei a minha caminhada com a literatura, sabe? A cidade que me abraçou, assim. Eu acho que a gente foi criando essa consciência de absorver literatura pelo ouvido, pela visão, pela performance, né? Aí eu lembro sempre dos encontros do Eco Performance, eu lembro, bem novinha, tremendo, lendo lá, eu ficava às vezes no último na lista, assim, que eu botava meu nome na lista, e foi um dos primeiros lugares onde eu performei poema. Tem um outro espaço também que foi muito importante para mim, foi o Hip Hopologia, que era um projeto da minha querida irmã, a tia Cris. Depois eu fui lá para Santa Cândida, no evento que acontecia lá, que era o Slam, né? Porque assim, eu tinha coisas a falar, tinha os meus textos aqui no meu quarto, mas eu não tinha onde falar, sabe? Tinha essa dificuldade da gente criar esses espaços onde mulheres podem falar, né? Onde essa arte urbana pode acontecer, essa arte da oralidade. É uma luta que já começa muito antes da minha existência. Posso citar aí a dona Denilde Petrina, aqui em Juiz de Fora, né? Como uma grande referência, não só do hip hop, mas também da educação. Então eu acho que eu tive muito em quem me inspirar, ao mesmo tempo que quero muito continuar, né, seguindo aí, e acho que Juiz de Fora abraça muito essa ideia, né? A gente às vezes olha para a academia e pensa que é um lugar extremamente distante, porque né, tipo, é muito inacessível. Só que ao mesmo tempo, quem faz a academia hoje são pessoas que a gente não se identifica muito. Porém, isso só vai mudar quando a gente se propuser a entrar lá para poder mudar isso. Eu acho que a academia deve muito à rua, sabe? Eu acho que a academia você elabora, mas as coisas acontecem na rua, né? Na comunidade, na sociedade. Então, assim, eu acho que esse movimento, ele não vai se dar da gente chegar e tacar pedra na vidraça da instituição. Ele vai se dar da gente se propondo a trazer pesquisas de vivências, trazer pesquisas que contemplem as nossas histórias, o que acontece em espaços urbanos de educação, né? O que acontece assim na sociedade. Enquanto mais corpos como os nossos entrando na academia, mais a gente muda essa lógica da inacessibilidade, assim como entrar na escola pública e falar, você conhece a universidade? Que a gente não perca essa perspectiva de fazer essa conexão. A universidade pública e de qualidade é também para o aluno da escola pública. A gente que é poeta, a gente vai viver no mundo, vai viver na vida, e você olha para as coisas e as coisas começam a virar poesia dentro da sua cabeça, né? Eu brinco que a poesia que manda. Às vezes eu falo assim, eu vou descansar.
um dia de descanso, aí eu sento assim, aí vem a poesia, não vai nada, querida, vamos embora. Aí eu obedeço essa grande entidade que vive comigo, que é a poesia, sabe? Comecei a perceber que as pessoas começaram a me encaixar muito numa caixa feminista, né, militante, o que sou, né? Mas comecei a sentir que a minha literatura começou a ficar presa. Em vez de ser uma literatura livre, começou a ser uma literatura muito estereotipada, e aí eu entendi que esse é um tipo de preconceito que a gente acaba sofrendo também por ser mulher na literatura e na sociedade como um todo. A gente acaba que, pô, não, ela é uma poeta, mulher e tal, então tem que falar sobre ser poeta, sobre ser mulher, né? Eu já fiz poesia de tudo quanto é jeito, né? Depende de onde você tá. Eu falei, a poesia que manda, a entidade poesia falar, agora eu vou. E aí, se você não anota, passa. Então, quando a ideia está muito acelerada na minha cabeça, a escrita no papel não acompanha. Então, eu vou digitando, que é mais rápido. Mas, ultimamente, eu tenho feito o processo de respeitar muito o tempo da caneta no papel, sabe? Cara, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu enxergo os discos como livros, sabe? Até tem uma passagem do Emicida que ele fala, os nossos livros de história foram discos. E é isso, né? Isso vem de quem bota muita fé na oralidade, né? Então, quando eu começo o meu trabalho musical, é muito pensando na poesia que vai ser absorvida através do fonograma, né? Através da música, na batida ou fora da batida. Meu primeiro trabalho é Tempos Efêmeros, foi produzido pelo DJ Potino, Santa Cândida. É um disco que tem 14 faixas, entre poesia e beat, né? A gente lançou em 2019, foi meio que a minha estreia. Aí, depois desse trabalho, passou-se uns 2 anos, e eu vim com o Espelho, que aí já é um trabalho muito mais que dialoga com outras linguagens que não só o rap, né? Então tem poesia, tem participação do Caetano Brasil também no disco, a Luísa Moreira, minha amiga, canta. Foi muito pensado os textos na época da pandemia ali, então vem esse disco que ele já fala, cara, a palavra vai ser passada de diversas formas, né? E aí, evoluindo um pouco mais, assim, dentro dessa pesquisa, nasceu Mulher Palavra, no início do ano passado, que é um disco de spoken word, então são 5 faixas, são poemas falados em cima de batidas diversas, né? Então eu trago alguns textos meus, até textos que eu já trabalhava há algum tempo, e levo para o fonograma, pensando nessa conexão entre ritmo e palavra, né? Então não é a Laura cantando, é a Laura falando o texto e a música pegando em cima, né? Eu havia colaborado com Clara no disco dela, que é o Perambule, a gente fez uma faixa Fome de Gritar, e aí eu indo para São Paulo trabalhar, sempre fiquei muito na casa da Clara Castro e do Natan, eles têm uma casa lá, eles moram lá, a gente tomando um cafezinho lá, que mineiro é assim, né? Qualquer lugar do Brasil você chega, passa um café, toma um pão de queijo, e a gente conversando lá, e eu falei, Clara, a gente devia fazer mais coisa, né? Que a gente é muito amiga, tem uma relação muito legal, assim. E aí, Natan, que produziu, né, esse trabalho que a gente está agora, ele falou, eu vi um vídeo seu falando uma poesia, eu acho que isso aqui entra na batida. E aí a gente criou Neblina, que acabou sendo o primeiro single que a gente soltou agora. E aí depois a gente gostou tanto que a gente falou, vamos fazer um disco inteiro? Vamos fazer um disco inteiro. A gente começou a trabalhar no nosso disco, que é Novelo, que está vindo aí em abril, vai vir agora. São 5 faixas também. E aí a proposta é conectar música e poesia, canção, né? Clara é cantautora, então ela vem, atriz também, ela vem com essa bagagem, essa voz maravilhosa, e eu chego com a poesia, com os versos, e a gente compôs junta, escreveu junta, principalmente, né, na criação da harmonia, da criação da canção. A Clara é mestra na composição, ela é muito gênia, então isso me ajuda muito. Eu sempre falo, eu chegava lá no estúdio e falava, gente, eu tenho um verso aqui, mas faço a menor ideia do que a gente fazia com ele. Aí já vinha Clara, Natan, e eles pegavam e aquilo virava, assim, outra coisa, a gente escrevia mais coisas junto. Quando a gente viu, a gente tinha um disco, assim, sabe? Uma coisa que a gente amou fazer, que a gente está extremamente apaixonado no projeto. E aí a gente começou a trabalhar esse projeto para colocar no mundo, e tá vindo aí Novelo. A gente já lançou Neblina, que é o primeiro single. Eu gosto que Neblina tem essa pegada dessa rima pungente, que é uma pegada que lembra muito meu primeiro disco. Muita gente vem falando, caramba, quanto tempo não veio você rimar assim, porque realmente tem essa métrica das rimas que eu acho que o Natan soube captar muito bem, e a Clara chegou somando muito, assim,
E eu digo, né, Neblina tem muitas coisas do cotidiano, essa coisa a gente ser artista, né? O refrão que eu escrevo junto com Clara, quando a gente pensa, a gente fala, cara, da caminhada do artista, a gente continua seguindo essa sina, apesar da neblina, né, que a gente tá na estrada sempre, e eu e Clara, a gente sempre se encontrou na estrada mesmo, né? Uma para lá, outra para cá, eu vou para lá para casa dela, ela vem aqui para Minas, então assim, querendo ou não, esse é o nosso ponto de encontro. Então, por isso também a gente escolheu começar com Neblina, né? Anoitecer na caminhada e na janela dessa estrada, a neblina cai por cima dessa sina de continuar. Anoitecer na caminhada e na janela dessa estrada, a neblina cai por cima dessa sina de continuar. Então eu paro e penso, eu sinto a rima e meu pulso pulsar hipertenso. O cotidiano do artista se torna hiperdenso à medida que a batida faz dizer o que penso. Quem me vê rindo pelo dia não seca meu leito. Quem me vê rindo todo dia me acerta no peito. Carrego dores e pavores no meu travesseiro. Lembro de amores e tremores dessa travessia. A fome bate em nossa porta, doce ou travessura. Sabemos, quem não come morre, essa é a tessitura. E ó, quem for sujeito homem, deixa a assinatura. Mas se for sujeito fome, entra na viatura.